Oi, gente, vamos aí para mais uma aula da nossa semaninha, né? E aí, vamos para as seguintes informações. A aula de hoje, ela vai ser um resumo para a nossa avaliação. Na próxima semana, a gente vai ter videoconferência e nela a gente vai realizar a nossa primeira avaliação do segundo bimestre, tá bom? Então, já antecipando o conteúdo, a prova será sobre as relações mundiais, que é o nosso conteúdo da terceira unidade, tá bom? Então, a aula de hoje ela vai ser basicamente focando em alguns pontos, né? E aí vale lembrar para vocês, se necessário, que eu acho que é bom, né, para vocês, reverem os vídeos que falam sobre esses conteúdos, tá bom? Temos aí a globalização, a tecnologia, conhecimento e globalização e os blocos econômicos como fechamento aí dessa unidade. Então, como o vídeo de hoje ele vai ser um resumo, é interessante que vocês revejam aí esses vídeos que foram passados ao longo desse tema, tá? E ao mesmo tempo, foquem, reforçam, na verdade, o pedido de vocês fazerem a leitura do conteúdo para vocês entenderem ainda mais e realizarem uma boa prova, tá bom? Então, atentos. Próxima semana a gente vai ter videoconferência e nela vamos ter avaliação. Não faltem de maneira alguma. Estudei o conteúdo, já antecipo. Qualquer dúvida que for surgindo durante o estudo, pode me procurar para esclarecer as dúvidas, tá bom? Sendo assim, vamos em frente. Então, como um dos primeiros tópicos das relações mundiais, a gente tem aí a globalização. E quando a gente fala em globalização, a gente foca em vários objetos, em vários termos comerciais que existem aí no mundo como um todo e que abarcam essa globalização, não é verdade? E aí, quando se fala de globalização, a primeira coisa que a gente se depara é justamente com objetos. A comercialização de objetos são um dos exemplos mais clássicos que a gente tem aí para exemplificar o que é uma globalização, né? E quando a gente vai mais para frente, quando a gente entra um pouco mais nesse conteúdo, a gente vai ter uma dinâmica maior de entendimento, de perceber que a globalização ela não está ligada unicamente a um objeto, mas, desculpa, a todas as relações que esse objeto pode estabelecer mundo afora. E vai ser desde a fabricação e comercialização de uma caneta, até mesmo todos os acordos existentes que ela pode ser assinada. Ou melhor, que ela pode assinar. Né? Então, vejam só. Essa questão da globalização, quando a gente foca em questões de produtos, a gente começa meio que sem até perceber, muitas vezes, principalmente enquanto a gente é jovem, que isso acaba gerando uma independência econômica. E essa independência econômica, ela vai desde da nossa sede de consumir, de precisar comprar ou de querer comprar algo, como também quando a gente vai para umas áreas mais altas, como a questão de governos, de empresas, né, que assinam acordos e que fecham aí grandes negócios. E quando eu digo que isso vira uma independência econômica, o que isso quer dizer? Se eu viro refém por vários motivos, principalmente pela necessidade de comprar um produto americano, lá da América do Norte, e aqui na América Central ou América do Sul não tem a produção desse produto, eu vou me ver numa independência com os Estados Unidos ou Canadá até eu conseguir outro lugar que fabrique essa peça num custo bem mais barato. Enquanto isso, eu vou me vendo refém de um único ponto comercial, de um único país. Isso é o que é gerar uma independência comercial. E aí, gente, isso acaba que ganhando várias forças. Por quê?
a gente não enxerga daqui do nosso ponto de vista esses acordos acontecendo em níveis internacionais entre presidentes, entre representantes governamentais. Se eu perguntar a vocês, provavelmente poucos de vocês vão dizer que assistem jornais e viram isso acontecer ou sendo reportado num jornal. Mas dentro das nossas próprias casas, às vezes a gente vira refém e nem se dá conta. Quer saber o que é isso? Uma independência que a gente tem, que aí talvez não seja econômico, mas que afeta o nosso bolso. Vamos lá. São aqueles velhos lanches que à noite a gente pede. Uma noite a gente pede um sanduíche, outra a gente pede uma pizza, outra a gente pede uma lasanha. E aí, mesmo que o nosso bolso aperte, mas a gente chega até inclusive a fazer vaquinha para comprar determinado lanche que vem do período da noite. Isso é uma independência. É como se a gente não se satisfizesse com o que a gente tem dentro da nossa própria geladeira, do nosso armário. Como se a gente tivesse preguiça, ou até mesmo, dependendo da idade, não tenha quem faça uma comida, né, assim tão saborosa como isso que a gente pede nas entregas, infelizmente. Mas, como exemplo de independência, esse é um ótimo. Quem não adora uma pizza, quem adora uma coxinha, né? Então, todas essas vontades que a gente sente e que a gente se submete a ela, a gente acaba gerando uma independência. Tanto do nosso próprio organismo como do nosso gosto, como aí também numa questão econômica, porque a gente está investindo no nosso capital, ou pelo menos nos nossos pais. Foi mal essa piada minha, mas é verdade. E aí, vejam só o que acontece. Quando a gente volta aí para a parte séria do processo, que pega aí os fluxos da globalização, é justamente quando a gente viu na nossa videoaula as margens que essa globalização ela pode atingir. Que vem os fluxos de capitais, que é justamente acordos que podem acontecer entre empresas e governantes de outros países, né? São acordos nacionais, que são em formas de papéis, para poder se manter algo, se transformar em algo concreto, né? Que inclusive no exemplo eu usei até uma empresa do pai de Fábio como exemplo, né? Temos também os fluxos de mercadorias, que são justamente aquela venda e compra de objetos em vários países, tendo aí uma trafegação comercial para fazer esse produto circular em escala global. E aí, quando isso acontece, temos aí um fluxo de mercadorias. Seja uma mercadoria que é uma caneta. Não vou ter como puxar agora um livro para vocês. Mas um livro, né? Um quadro, seja qualquer objeto material que circule em nível global, ela é uma mercadoria. Então, ela se torna parte desse fluxo de mercadoria, né? E a gente tem também os fluxos de informações. E esses fluxos de informações são, como eu retratei para vocês, a utilização de tecnologias para os meios de informações. Sejam desde uma videoaula, de uma videoconferência, de um telejornal, de uma telerádio. Tudo que faça uso de informação. Até mesmo para comandar uma aeronave que está lá no alto, um drone. Isso também gera aí um desenvolvimento no mundo, transformando isso tudo numa globalização, né? Quando a gente fala de fluxos de informações, é bem curioso que a gente fala, quando fala de informações, parece que a gente está falando só aqui do diálogo, do que eu posso dialogar com você, ou posso dialogar com outra pessoa que está lá na China. Mas a gente nunca leva em consideração todos os nossos mecanismos que a gente usa, até mesmo para fazer uma pesquisa no Google sobre um país. Aqui, deixa eu ver, lá da Europa, por exemplo, do continente europeu, a gente acaba aqui esquecendo de levar em consideração que esse meio tecnológico também usa informações. Então, ela também rege uma rede de informações para que essa informação chegue para a gente a partir de uma simples pesquisa no Google, né? E aí, indo mais além, temos também as conquistas e
contradições da globalização. E por que isso? Vejam, quando a gente fala de globalização, fluxos de mercadorias, tudo mais, informações, a gente, como eu disse antes, a gente passa a conhecer o mundo através de telas, né? De informações que são transmitidas para a gente através dessas telas. E aí, quando a gente começa a desejar uma determinada coisa, assim, e faz de tudo para comprar. Pronto, na nossa última aula, por exemplo, no finalzinho da prova, tava Yuri e Caio, se eu não estou enganada, falando de um computador que Yuri montou só comprando peças soltas e que saiu bem mais em conta na qualidade do que se ele tivesse comprado um computador novo. Isso acaba que aumentando a vocês que gostam de jogos, a necessidade de consumo. Eu vou querer comprar um computador porque o computador é melhor em jogo. Claro, tá de parabéns, Yuri, pela sua manobra de conseguir comprar peças para montar seu próprio computador, né? Mas veja, entenda só o exemplo que eu quero trazer para vocês, que a necessidade de um vício, que alguns são viciados, outros não, é importante ser dito isso, acaba que enaltecendo a sede de consumo por equipamentos tecnológicos, principalmente quando ele é direcionado para um determinado jogo. Então, veja, Yuri teve a brilhante ideia de fazer o seu próprio computador. Mas há muitas pessoas que preferem jogar um velho, mesmo funcionando ainda, para comprar um novo só porque é de última geração. Isso é enaltecer o consumismo. E aí isso serve tanto para um computador, já que eles estavam falando em jogos, como para aparelhos telefônicos, como para carro. Tem famílias que trocam de carro todos os anos porque, né, tá feio, tá arranhado. E aí, gente, se já não bastasse, né, as pessoas enlouquecerem aí para comprar produtos do ano, lançamentos, ainda vem um agravante. Conheço muitas pessoas que têm o vício de se apaixonar e querer comprar tudo aquilo que é importado. Tenso. Mas vejam o que acontece. Por que isso é ruim, né? É assim. Tudo aquilo que a gente compra dentro da nossa própria cidade, que é produzido dentro da nossa própria cidade, volta para a nossa cidade. É como se a gente estivesse investindo. Como se a gente tivesse, não. A gente está investindo na nossa cidade. Isso quando a gente compra um pãozinho da padaria local, quando a gente compra roupas de uma fábrica local, quando a gente compra produtos de agricultura familiar do nosso próprio município. Então, todo o dinheiro que a gente está pagando de imposto nesses alimentos volta para dentro do próprio município. Mas aí veja o que acontece quando a gente compra uma marca internacional. Adidas, Ford, Chevrolet, Honda, Hyundai, tudo marca internacional. Apple, né, minha gente? E aí, veja só. A primeira coisa que a gente diz é que são produtos de alta tecnologia, né? Que são bons, que são bonitos, mas que dificilmente a gente vai entender que realmente eles são bons e por que eles são bons. A gente realmente foca só na marca por ser internacional. E porque é caro, que a gente foi criado no estereótipo cultural que aquilo que é caro quer dizer que é bom. Não se iluda, não quer dizer nada disso. Tanto é que, inclusive, eu compro um lanche aqui da barraquinha do vizinho, que é uma delícia. Ou pelo menos comprava antes da pandemia. Que é uma delícia, eu enchi o bucho com R$7. Se eu for comprar um sanduíche lá na McDonald's, por exemplo, eu pago 15 conto e ainda saio com fome. Mas é um comparativo para vocês entenderem que marca nem sempre é qualidade ou sabor. Mas continuando. Quando a gente compra mercadorias estrangeiras por um mimo dos nossos pais de dar um tênis novo da América do Norte, né? O que é que acontece?
a gente está colocando os nossos impostos que estamos pagando dentro de outros países. E aí você tá, mas o dinheiro é meu, então eu coloco onde eu quero. Beleza. Mas se o dinheiro do seu país você está colocando, depositando dentro de outro país, você vai exigir melhorias no seu país. Por quê? Se o país não tem verba suficiente para isso. Entenderam como é o jogo? É assim, gente. Se eu compro de marcas brasileiras, o meu dinheiro vai ser investido dentro do próprio país. Através de quê? Dos impostos. Porque todo o dinheiro pago em imposto volta para o governo e o governo tem que dar de volta para a gente de alguma forma, na educação, saúde, né? Enfim. Então, se a gente está pegando nossas riquezas e depositando para outros países, porque a gente acha os produtos deles mais bonitos, por exemplo, a gente vai estar investindo em outros países. E isso faz com que aconteça a concentração de riquezas. Porque se, por exemplo, na sala de vocês tem 10 alunos que compram produtos importados e 5 que compram aqui do Brasil, claro que o juro maior vai para o estrangeiro, né? E do mesmo jeito que esses 10 pensam, outras pessoas também pensam. Tanto no Brasil como em qualquer outro lugar. E aí aumenta cada vez mais as riquezas desses países externos. E aí o que é que acontece? Não há como a gente dizer que o nosso Brasil é pouco desenvolvido, que não tem tantas coisas bonitas assim para se comprar, que as marcas são fracas, se na hora de investir a gente não investe no nosso país. É engraçado porque quando a gente fala de investimento local, quando a gente fala de investimento na nossa nação, do nosso país, a gente parece que não influencia em nada, quando na verdade a gente influencia em muito, né? É como se a gente não se reconhecesse como participantes dessa sociedade. E somos. Talvez vocês, enquanto pequenininhos que não são donos aí do seu próprio dinheiro para fazer suas próprias compras, né? Mas os pais de vocês, quando faz isso, quando, por exemplo, a mãe de Cíntia diz que vai comprar um tênis novo para ela, que viu na prateleira, que achou lindo a cara dela, como nós mães costumamos falar. Quando ela compra um tênis para presentear a Cíntia, ela tá investindo ali tanto no gosto de Cíntia, como também está pagando impostos em cima desse presente de Cíntia. O que acaba que, entre aspas, Cíntia também pagando impostos, né? Então, vejam só. É como eu estava falando antes. Essa questão de você investir dentro do seu território é uma coisa. O lucro volta. Os juros se voltam de outra forma. Mas quando a gente faz isso num país externo, a gente acaba que investindo em outros países. E isso aí agrava a questão da desigualdade social, porque a gente sabe que existem países mais desenvolvidos do que outros. E aí quem sai no prejuízo são justamente os subdesenvolvidos. Ou emergentes, como é o caso do Brasil, que também não é um modelo de desenvolvimento ainda, né? E aí, além disso, tem também todo um sistema migratório, né? E o que seria esse sistema movimento migratório? Esse movimento migratório, ele tanto se enquadra em pessoas que vão morar em outros países ou que vêm para o Brasil morar através de acordos de empresas, né, multinacionais aí que abrem filiais e precisam de um correspondente nessas filiais, e aí demanda funcionários para determinados países para trabalhar nessas empresas, como também o processo migratório de refugiados, de imigrantes que buscam melhores qualidades de vida, né? E aí pode ser também por uma condição econômica. Se o país não dá subsídio, não dá alternância aí para eles trabalharem dentro do próprio país, eles vão precisar viajar para fora. Do mesmo jeito que a gente viaja para outras cidades, para outros estados. Também, dependendo da situação, há necessidade de se mudar para outro país. E isso também se intensifica no processo de imigração, não é? E aí, uma das formas que as populações, né, as sociedades, aí em cada local que vê que há uma pendência muito grande de oferta de emprego por conta da compra de empresas externas, né,
de multinacionais que abrem filiais em outros lugares do mundo e que acabam que fechando as portas de mercado aí para a própria população, vem o uso de algumas manifestações que é intitulada como protecionismo. E o que seria isso? O protecionismo, ele entra como um manifesto, né, que é de contra a compra de empresas estrangeiras para dentro do país. Por quê? Porque quando é comprada uma empresa estrangeira, por exemplo, quando abre-se uma filial lá da Europa aqui no Brasil, os próprios comerciantes locais param de vender como vendiam antes. Há uma redução na comercialização desses produtos. E isso prejudica não só o próprio país, como também a própria população, principalmente os comerciantes. Tá bom? Eu acho que deu para entender mais ou menos como é como funciona a logística do protecionismo. E aí, a gente chega no nosso terceiro tópico, que é as tecnologias, conhecimentos e globalização. E aí, há todo um estudo de todas as revoluções que existiram no período de Revolução Industrial, né? Tanto a primeira, aí com o surgimento das primeiras indústrias, movidas aí a minerais, né? Ao carvão mineral, para dar força para essas indústrias funcionarem, como também a questão da segunda revolução industrial, a terceira, e até mesmo a quarta, que é uma era que vem sendo conhecida aí como a era digital, né? Que é a que a gente vem vivenciando agora na linha de youtubers, de tantas, como é que eu posso dizer, influências midiáticas através de canais que divulgam a própria vida das pessoas que fazem parte daquele canal, né? Dos donos daqueles canais. Eles acabam se apropriando da própria vida para vender marcas e também gerar um lucro econômico aí em cima disso, né? Então, temos aí, desde a primeira até a quarta revolução industrial, trazendo aí grandes transformações, não só para a sociedade, como também nas formas de funcionamento dessas indústrias. Desde da calmaria, da grande revolução, de uma inovação mundial, né? Como também os seus contras que se arrastam até os dias de hoje. Então, quando a gente foca aí na questão de revoluções técnico-científicas, nós também passamos a conhecer as benfeitorias vindas diante desse processo industrial e da sua intensificação através da globalização, como também das consequências que são escondidas por trás disso tudo, né? Quando a gente vai para a questão dos blocos econômicos, que é um conteúdo que a gente viu recentemente, focando aí como blocos econômicos e organizações sociais, melhor, organizações mundiais, é toda aquela sistematização, né, que o capitalismo engloba, quando a gente fala na globalização, tendo como ela um grande ponto de partida, né, para as estruturações sociais que existem mundo afora e das mais variadas formas econômicas que a gente se depara hoje, né? Temos aí desde uma organização mundial que passa do bipolar ao multipolar, né, como a gente já viu antes, que é a organização desses países baseada em sua economia, como também, mais recentemente, a questão dos blocos econômicos, que é a associação que esses países fazem uns com os outros em busca de enaltecer ainda mais a sua economia. E isso cabe tanto aos países desenvolvidos como também aos países subdesenvolvidos, tá certo? E aí, o que é que esses blocos econômicos eles vêm de benfeitoria? Eles trazem aí, dependendo das associações que são bancadas, né, que são múltiplas, né? Temos aí zonas livres de franquia de tarifa, né? Ou melhor, zona de preferência de tarifa, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Então, são 5 tópicos, né, que
cada um pode abraçar individualmente um bloco econômico, como também pode fazer parte de mais de um. Assim como também o que dá a liberdade a esses países que integram esses blocos de pertencer a um bloco ou a mais de um, tá bom? E aí, além dessas questões dos blocos econômicos que visam o acréscimo econômico em conjunto desses países, a gente tem também a questão das associações internacionais, que também é uma associação de países, só que não necessariamente com o mesmo comprometimento de um bloco econômico. É como se a gente se combinasse como representantes nacionais em prol de um bem maior. E aí, quando a gente fala das associações internacionais, a gente pode citar, por exemplo, um benefício maior, diminuir os impactos ambientais. Então, é como se muitos países se agrupassem, né, independente do bloco econômico que ele se faz presente, para ajudar nessa situação, para se comprometer a diminuir os prejuízos ambientais. E em prol disso, muitos países se agrupam para buscar essa melhoria, né? E isso pode ser o meio ambiente, como também uma crise econômica, uma crise industrial. Tudo isso pode levar a países a se unirem em busca de uma melhoria, tá bom? Então, gente, por hoje, né, a gente fica com essa parte de introdução, de resumo do nosso conteúdo, né? Relembrando aí da nossa avaliação e não descomprometimento, tirando o descumprimento da nossa atividade semanal, que é a da página 66 a 67, tá? Estudem, façam a atividade. Qualquer dúvida que for surgindo durante o estudo, pode me procurar para esclarecer. Relembro, próxima aula, próxima videoconferência, semana que vem, a gente tem avaliação. Vou relembrar vocês no grupo. Então, não esqueçam. Anotem aí no diário de vocês. Mas não esqueçam. E não faltem, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até lá.